Olá, pessoal. Primeiramente, né, eu queria dar uma explicação geral aqui para quem for assistir. No dia de hoje, né, eu estou gravando isso aqui no domingo, agora são 7h30 da noite. Eu tentei, né, tá tudo organizado aqui para fazer a transmissão, só que a internet tá oscilando demais e eu não consigo ter uma estabilidade para a transmissão no YouTube. Então, depois de várias tentativas de ficar online com a transmissão aberta já durante alguns minutos, não consegui ter uma qualidade que pudesse levar algo bom para vocês. Então, o que que eu entrei? Resolvi fazer só uma chamada rápida, cerca de 10, 15 minutos que eu fiquei no Instagram para explicar um pouquinho, né, do que estava acontecendo. Postei também alguns stories com relação à explicação dos problemas técnicos que houve. E resolvi o quê? Fazer uma pequena mudança na agenda, né? Hoje era para ter uma aula de dúvidas e falar algumas coisas sobre alguns processos. Eu vou falar o que eu ia falar e ia ter na transmissão ao vivo aqui, vou gravar, vou fazer a edição e vou disponibilizar amanhã de manhã, segunda-feira, para vocês, isso lá no YouTube, para que vocês assistam essa aula 4, vocês não percam esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo interessante, que são algumas principais dúvidas que as pessoas normalmente vêm tendo e vieram trazendo ao longo da semana, nas minhas conversas, né, em direct ou pessoalmente. Alguns me procuraram, perguntaram o que que fariam, o que que seria recomendado em tais situações. Então, eu vou trazer algumas coisas assim para vocês, para que vocês tenham essa ciência também, né? E a gente cumpra com o que a gente prometeu, que eram 4 aulas gratuitas liberadas para vocês. E amanhã, né? Amanhã vai estar tudo liberado. Quem ainda não fez inscrição pode fazer inscrição também para a mentoria. Essa inscrição não obriga você a comprar nada, não é a compra, é simplesmente uma inscrição. Quem fizer essa inscrição vai ter alguns benefícios, né? Além de alguns bônus, que são, por exemplo, 30% de desconto na mentoria, com o cupom de desconto durante alguns dias. Você também vai ter acesso a alguns materiais exclusivos que eu estou preparando para quem fez a inscrição. Quem fazer o curso também vai ter acesso a esses materiais. Então, tem alguns benefícios para fazer a inscrição. Então, se você não fez, faça essa inscrição o quanto antes. Mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês que eu acho que é muito relevante. Dentro das principais dúvidas que eu vi foram com relação aos processos, né, que eu vim trazendo, por exemplo, e muita gente trouxe depoimentos de que realmente, né, ao conversar com as empresas, com os donos da empresa, a maioria deles não tem uma metodologia de como orçar e dar os preços nas suas obras e de fazer o acompanhamento, principalmente também, de serviços ao longo do tempo. Ou seja, você vai lá, dá o preço, começa a fazer a obra, só que você não sabe quanto você compra lá um tanto de aço, um tanto de tijolo e vai fazendo a sua obra. Você ali não tem um controle realmente do que quanto você estaria gastando. E isso é muito preocupante, por quê? Porque você não acaba tendo controle do quanto você pode ganhar, do quanto pode ser o seu lucro. Você não sabe nem se está tendo lucro ou não, né? Você vai simplesmente tirando dinheiro, vai recebendo outros e aquilo vai se perdendo e simplesmente você vai estar tendo um fluxo de caixa ali na sua empresa, mas você não está tirando ali um lucro correto ou um lucro certo que você poderia estar tendo. Ou até mesmo você pode estar tendo prejuízo e não está sabendo, né? Simplesmente está trocando figurinha ali com os clientes e vai andando com o passar do tempo com as suas obras e tudo mais. E isso é muito preocupante. O que que eu volto a recomendar? Aposte, né, no seu potencial para mostrar para essas empresas. Nem que você ofereça, por exemplo, a um preço irrisório, né, só para, às vezes, pagar suas taxas aí, 200, 300 reais. Não, eu te entrego um orçamento por 200, 300 reais para você ver quanto você estaria gastando na sua obra. Se você gostar do meu serviço, a gente faz alguns contratos e eu assumo essa parte na sua empresa, ou se você gostar, a gente faz outros, né, com o preço real. Então você pode oferecer, né, para essas empresas, às vezes um primeiro orçamento a um preço simbólico, né, só para ter ali um custo, né, para bancar seus custos, principalmente, né, sua hora trabalhada, mas que você demonstre para eles o quanto é importante ter um orçamento dentro da obra deles e quanto isso pode ajudar nos acompanhamentos no dia a dia. Feito isso, né, uma outra dúvida que surgiu é como precificar, né? Como que eu vou dar o meu preço do meu serviço com relação ao orçamento? Existem dois caminhos, né? Tem gente que dá preço em cima do metro quadrado da obra que você vai estar executando. Eu acho isso perigoso e, dependendo da obra, a gente sabe que são obras mais fáceis, né? Alguns galpões, que são obras com metragem muito grande, mas que não tem tanta dificuldade, não tem tantas repartições, então é meio perigoso você bater o martelo que é sempre por metro quadrado.
Da mesma forma que precificar simplesmente pela hora trabalhada também pode se tornar um pouquinho complicado de você ter como colocar esse custo seu, porque às vezes você não vai estar ali disponível 100% para fazer esse orçamento. O que que eu recomendo? Ter um bom senso. Bom senso em que sentido? Como que eu vou cobrar daquela pessoa? Se você vai fazer um orçamento, né, não tem nem previsão de ter outros orçamentos para aquela pessoa, né, você vai cobrar ali o que você acha mais justo e pela dificuldade da obra, eu acho que é um ponto, né? Qual a dificuldade que vai ter o empreendimento para você fazer levantamentos? Quais os projetos e memoriais que você tem disponível, né? Não, você vai ter que quase inventar e quase fazer os projetos para fazer o orçamento, então vai te levar muito mais tempo para pensar do que se tivesse tudo arrumado. Então, essa disponibilidade também é importante você saber para dar seu tempo, né, que vai gastar para fazer o orçamento e para que você saiba quanto você pode cobrar, né? Então, primeiro, dificuldade da obra. Segundo, quais os projetos e itens que você tem disponibilidade, né, informações que essa obra vai te dar para você fazer um orçamento. E terceiro, quanto tempo você vai gastar em média para poder fazer. Ah, professor, mas eu não sei ainda porque eu não tenho experiência de quanto tempo eu gasto para fazer o orçamento. Eu recomendo você iniciar ali colocando um prazo de 4 a 5 dias, pelo menos, para você gastar fazendo esse orçamento. Isso eu estou citando aí, por exemplo, orçamentos de edificações térreas, casas aí até de 2 pavimentos, né, 300, 400 metros quadrados. Você vai conseguir fazer dentro desse prazo aí, pegando para fazer no período noturno e às vezes finais de semana que você vai dar uma dedicada um pouco maior com relação a isso. Quanto que você cobra? Isso aí você tem que fazer um pouquinho de conta, né? Quanto que está valendo a sua hora. Cada um tem uma hora diferente, né? Tem gente que tem muitas atividades, então com certeza a sua hora é muito mais cara do que outras pessoas que está mais disponível. Eu recomendo o quê? Você pegar, né, valores em termos do quê? Igual a gente está falando de 200 a 300 metros quadrados, você pode fazer uma conta aí em torno de quê? De 1.500 a 2.000 reais para fazer um orçamento, né? Tranquilo, com cronograma de obra, com composição do serviço. E isso fica um preço bem acessível e, né, você vai conseguir ter seu lucro aí, você vai desempenhar seu papel e tendo um bom cálculo de hora. Isso é o que eu recomendo para você, né? Cada um vai ter sua experiência aí também. Então, obras de 200, 300 metros quadrados, vocês vão gastar em torno de 4, 5 dias, pode cobrar nesse preço aí, em torno de 1.500 a 2.000 reais. Obras que você vai gastar mais tempo, ou você está gastando mais tempo, você pode pegar, baseado nisso, né? Então, aí, cerca de 300 reais o dia, 250 reais o dia, para você calcular obras que você vai gastar mais tempo. Então, se você chegar aí a obras de até 10 dias, você pode aumentar um pouco esse valor, porque com certeza a obra tem uma dificuldade um pouco maior. Então, né, oscile nesse valor aí de 250, 300 reais o dia para você fazer um orçamento e ter um retorno financeiro. Mas outra coisa que eu dou dica é, se você está fechando com essa empresa, você sempre faz orçamento para essa empresa, você tem uma continuidade de serviço, ou seja, sempre você tem ali 2, 3 orçamentos por mês para fazer, você chegou nesse nível de ter essa segurança de sempre ter esse orçamento, você pode fazer ali um preço mais camarada para o cliente, até mesmo para ele manter essa quantidade de orçamentos que está passando para você. Então, você pode chegar nesse nível. Outra coisa são planilhas, né, simplesmente para licitação, que às vezes você não tem que fazer tanto levantamento, mas a preparação dessa documentação, que você pode cobrar também mais barato, em torno aí de 1.000, 1.500 reais por orçamento. Fica um preço bem acessível também para você estar preparando essa documentação para as licitações. Então, precificação varia nesses termos que eu falei para vocês, né? Hora, dificuldade, quanto tempo você vai gastar para fazer, mas sempre nessa faixa que a gente está falando. Outra coisa que eu acho que é muito relevante a gente citar é o quê? Ah, professor, como que eu vou estar fazendo quando a obra é privada, ela não é pública? Você já falou muito, né? Quando ela é pública, você usa Goinfra, você usa Sinap, você usa Emop, você usa Informativo SBC, CEINFRA de Minas Gerais. Tem várias planilhas padrões aí dos estados, né? E da Sinap, por exemplo, que é nível nacional. Algumas privadas, como da Pine, né? O Informativo SBC. Então, são privadas que você pode estar utilizando. E essas você vai utilizar mais para obras públicas, né? Que são ali meio padronizadas. Mas quando é privado?
que eu faço, né? A maioria das pessoas fala assim, mas o preço dessas planilhas é muito ruim, né? Eu vejo algumas pessoas no norte, no nordeste do Brasil, falar que, na verdade, essas planilhas estão quase 25% acima do preço trabalhado local. Então, né, o ideal é você ter uma análise de preço, né? Pegar alguns itens mais relevantes e fazer essa avaliação, ver se realmente está acima, se está abaixo, se está deficitário, se não está, para você ter esse acompanhamento. Mas o que eu recomendo principalmente? Fazer uma análise, né? E se você vai trabalhar com algo privado e você ainda não tem experiência, eu falo para você que eu acho que você pode utilizar essa própria estrutura que essas planilhas básicas te dão de composição, de cálculo de tempo, de quanto tempo que um funcionário vai gastar para fazer tal serviço. Isso pode ser uma base muito boa para você utilizar como experiência própria. E aí a gente consegue fazer o quê? O que é a minha recomendação? Você abrir uma planilha, né, criar uma tabela de orçamento, criar uma outra aba ali, uma outra guia com a parte das composições e uma terceira com os preços locais. Como assim? Fazer uma lista, né, das principais funções. A mão de obra sempre vai ser cara, então eu recomendo sempre você estar atualizando, né, esses preços locais e fazer ali quase uma curva ABC, pegar os principais itens que têm maior relevância dentro da sua obra e fazer a cotação dela com relação ao mercado local, né, o mercado regional ali, para saber quanto que você vai gastar realmente para aqueles itens. Então, por exemplo, você tem lá uma previsão de um orçamento completo, né, gastar lá 2, 3 milhões para fazer a obra, quais são os itens mais relevantes? Então, fazer aquela curva ABC, pegar os itens de maior valor, e com esses itens de maior valor, você vai lá e vai descrever a composição dele perfeita ali, certinho do quais são os itens. E aí você vai cotar, por exemplo, o quilo do aço, né? Quanto ao quilo do aço 5.0, né? O 6.3, 8.0, 10. Faz aquela lista, faz a contagem de quanto é o preço do quilo de cada um deles. Coloca lá, quanto que está do cimento, coloca lá, né? Quanto está saindo concreto usinado, coloca lá do lado. Quanto está saindo as mãos de obra de todos os itens, né? A hora de cada um, coloca lá. E aí você substitui daquela aba, aquela guia ali, que estão com todos os detalhes da mão de obra sua local, você joga na composição e dessa composição você linka com o orçamento. E aí com isso você vai ter o quê? Uma comparação. Você pode inclusive duplicar essa do orçamento e alterar só numa e deixar a outra padrão para você ter ela como base. Quando você fizer essa alteração e atualizar o preço, você vai conseguir saber se realmente você está muito longe, você está perto, você está batendo, né, certinho o preço. E aí você vai ter uma planilha com cara de pública, com uma estrutura de pública, mas com um preço de obra privada, com a obra local. Então, a minha recomendação, se você não tem experiência, se você não tem como, ou a empresa onde você está trabalhando não tem composições próprias, você precisa caçar uma forma. E às vezes você não tem experiência para criar as suas próprias composições, né? Então, aí você pode pegar outras como base e fazer o cálculo para chegar no preço do metro quadrado da pintura, do reboco, do concreto usinado, da concretagem, do concreto usinado, da mão de obra para fazer o serviço mais próximo da realidade. Então, você vai vincular várias colunas ali. Então, é bom você, né, ter um bom destaque aí na parte do Excel, se você for utilizar essa ferramenta, que eu recomendo muito, que dá para fazer praticamente tudo, para você fazer esses vínculos aí e conseguir chegar num preço, né, mais adequado à realidade. Então, mais uma dúvida aí, né? Dá sim para fazer, dá para utilizar as planilhas públicas como base, principalmente você que não tem experiência, para chegar nesse preço aí. Então, já falamos um pouquinho sobre precificação, como vincular esses preços para ter um preço real na sua obra, principalmente obra privada e não que não seja pública, né? E uma outra dúvida que é sempre perguntado, né? E essa semana, durante o aquecimento, me perguntaram com relação ao orçamento, é com relação à parte de quantitativo, né? Sempre você faz memorial descritivo, você não, o memorial descritivo vem para você, você vai fazer sempre memorial de cálculo. Eu sempre recomendo você fazer o memorial de cálculo. Por quê? Memorial de cálculo vai ser aonde você vai citar sempre as margens que você está adotando. Por quê? Várias vezes a gente vai pegar o projeto e vai estar lá a metragem, né? Só que essa metragem, ela não conta perdas, ela muitas das vezes ela não conta desperdício de material, problemas que a gente tem com cortes errados, por exemplo, em cerâmica, né? Às vezes ela não está contabilizando ali questão de rodapé, né? O tamanho certo do rodapé. Vergalhão, por exemplo, se não é corte e dobra, onde que já vem tudo cortado e dobrado,
para você simplesmente amarrar na obra, e você tem que comprar os vergalhões para cortar, você tem sempre muito desperdício, sempre fica sobrando pedaços, né, retalhos ali dos ferros, e isso foi contado na quantidade, mas você não consegue montar com esses restos, às vezes, o que você precisa, então você vai gastar um pouco mais. Então, o seu orçamento tem que estar sempre dentro desses itens, sempre tomando cuidado. E aonde que eu coloco esses cuidados? No memorial de cálculo. Sempre vou indicando já, lá logo de cara, quais são os itens que a gente está colocando as margens e quais as margens a gente está colocando. Por exemplo, fiação. A gente sempre tem muito problema com fiação em obra, né? Roubo, desperdício, corte. Sempre a gente tem problema. Então, quantos por cento você coloca mais? Quando você vai levantar uma parede, quantas vezes você vai desconsiderar, por exemplo, a presença de uma janela ali? Por quê? Porque vai ter que fazer requadro, né, das janelas. Então, às vezes a gente gasta muito tempo com aquilo. Então, em alguns momentos, né, quando está menor que 2 metros quadrados, eu considero como se fosse parede de tudo. Por quê? Eu vou ter desperdício de tijolo, vou ter requadro para fazer tanto na janela ali como em outros locais. Então, eu vou, né, fazendo esse equilíbrio, sabendo aonde que eu vou colocar, aonde que eu vou tirar, e aí eu sempre vou demonstrando isso no meu memorial de cálculo. Então, saber quanto colocar de margem também acaba sendo quase que uma arte na hora de fazer o orçamento. E isso você vai adquirindo com o tempo também. A gente vai citar lá na mentoria, né, algumas margens que eu costumo utilizar. Algumas pessoas usam até um pouco a mais que isso, mas a gente vai sempre conversando e vocês vão sentindo, né, como que funciona isso melhor. Outra dica que eu queria dar para vocês, né, sem ser essa parte de margem, de manter o memorial de cálculo feito, é ter algumas assinaturas, por exemplo, como o informativo SBC. Informativo SBC, se eu não me engano, está 240 e poucos reais durante um ano, né? Eu não sei se subiu, depois eu até conferi, mas 200, 300 reais. É um banco de dados muito bom, muito atualizado, que tem vários itens que não são comuns em outras planilhas. Então, são recomendações que eu faço de, às vezes, a gente ter que gastar um pouquinho ali, ter um investimento numa plataforma, né, numa ferramenta que vai nos ajudar, mas que a gente vai utilizá-la durante um ano todo, em vários orçamentos. Então, é uma dica que eu dou também, essa parte do informativo SBT, para vocês estarem utilizando. Então, pessoal, até, né, fluiu até um pouquinho rápido aqui, mas essas foram algumas das principais dúvidas que a gente que a gente escutou ao longo dessa semana, e eu queria reforçar elas nessa aula de dúvidas, né? E, além disso, amanhã a gente vai estar disponibilizando já o lançamento, né? A, a abertura do carrinho para a mentoria Orçamento de Milhões. Lá na mentoria, ela vai ser algo quase individualizado, né? Então serão muito poucas vagas, porque é aquele momento de tirar dúvida com poucas pessoas, de abrir a tela do seu computador ali durante a aula para que seu erro, às vezes, seja o erro de outro colega e a gente possa corrigir todo mundo junto. Então vai ser sempre esse momento ali, né, de ter essas aulas ao vivo. Então, diferente realmente do que a maioria das pessoas está propondo, né, que são cursos com aulas gravadas, a mentoria eu quero fazer essa transmissão. E lá na transmissão a gente não vai ter tantos problemas, porque a gente vai usar plataformas mais leves do que o YouTube, né? A gente vai utilizar Zoom, Meet, são plataformas mais fáceis de fazer essa transmissão e tá divulgando como fazer um orçamento desde o primeiro momento ali do zero mesmo, pegando um projeto, abrindo ele, lendo ele e fazendo toda a parte de orçamentação até chegar no preço final. Então, todas essas etapas vão ser feitas durante a mentoria, ao vivo com vocês, durante praticamente, eu estou fazendo uma conta em torno de 8 domingos, né? 8 finais de semana, onde a gente vai estar no domingo, sempre às 7 horas da noite, fazendo essa live, essa mentoria ao vivo com vocês. Essa mentoria, igual já volto a repetir, vai ser ao vivo, né? A gente não vai gravar, não vai ser gravada, mas todos os dias, né, elas vão ser gravadas e disponibilizadas no grupo fechado que a gente vai ter da mentoria, onde vocês vão poder estar assistindo. Ah, não consigo tal domingo que eu tenho um evento, tenho um casamento, tenho que ir para algum lugar. Ah, tô cansado, não quero assistir hoje. Assista em outro dia. Então vai estar sempre gravado. O bom de ser ao vivo é por quê? Porque a gente vai estar lá fazendo junto com vocês e acompanhando todos os dias as aulas para a gente poder fazer esse orçamento do zero até o final, ok? Então, quem está aí, quem ainda não fez as inscrições, faça as inscrições para a mentoria. Vocês não estão pagando nada ainda, né? Como se diz, é de graça. Vocês podem acompanhar essas aulas, vocês vão ter benefícios e vão ter alguns bônus, no qual vocês vão receber para poder fazer a compra da mentoria, caso queira, tá?
No mais, muito obrigado. Desculpe também, né, mais uma vez, os transtornos com relação à transmissão. Infelizmente, isso não está nas minhas mãos. Estava tudo pronto aqui, mas infelizmente não deu para fazer essa transmissão ao vivo. Queria tirar outras dúvidas, às vezes, que surgiriam. Mas caso tenham, né, podem mandar direct, pode mandar perguntas aqui no YouTube, que eu vou estar respondendo para vocês também. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.